Baixa no Mengão, craque fora do jogo contra o Grêmio. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Felipe Luiz define a sua equipe titular para o próximo confronto. E infelizmente, um titular absoluto está fora da partida. Agora é achar o substituto ideal. Com todos os ingressos vendidos, espera-se mais de 68 mil pessoas do Maracanã neste domingo. E o Grêmio terá uma difícil missão, que é parar o Flamengo. Chega de enrolação, vamos acompanhar tudo sobre o Flamengo agora. Amanhã o Flamengo pega o Grêmio no Maracanã. A Globo transmite a partir das 3h30 da tarde. A bola rola às 4h. Lívia Laranjeira já está lá no estádio. Conta pra gente como é que tá a preparação do Flamengo para esse jogo, minha amiga. Boa tarde para você. Tudo bem, Débora? Boa tarde a todos. Olha, vai ser o retorno do Flamengo aos gramados depois daquele já histórico 8-0 sobre o Vitória, e os ingressos já estão esgotados, tá? Expectativa de 65 mil torcedores por aqui amanhã. Agora, falando da preparação, o time tem pelo menos uma mudança certa. O Alexandro está lesionado, foi até cortado, né, da seleção brasileira, e o Ayrton Lucas deve ser titular. No meio, o Jorginho ainda é dúvida. Ele sentiu um desconforto, treinou separado ao longo dessa semana e ficou de ser reavaliado na atividade de hoje. Se ele não tiver condições, aí Alan e Everton Araújo brigam por essa vaga, com o De La Cruz também correndo ali por fora. Agora, quem não é dúvida é o Arrascaeta, peça fundamental desse time, artilheiro do Flamengo na temporada e que chegou à marca de 100 assistências com a camisa rubro-negra. O Samuel Lino chegou a dizer que jogar com ele é como jogar com o Griezmann, craque francês, campeão do mundo, com quem ele atuou lá no Atlético de Madrid. Por tudo isso, a diretoria traçou como prioridade a renovação, resolver a questão da renovação do contrato do Arrascaeta até o fim desse ano. Ele tem um vínculo até o fim do ano que vem e nessa data FIFA já deve retomar as conversas. Tá com muita moral a Arrasca, e a moral é tanta que até presente da diretoria ele está recebendo, a gente mostra na reportagem. No primeiro momento parecia ser, sei lá, uma varinha mágica, mas com o passar do tempo deu para entender melhor o presente. Era uma batuta para o maestro Arrascaeta. Uma homenagem do Flamengo ao jogador que, na goleada contra o Vitória, se tornou o recordista de assistências na história do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta, de novo, com um toque só, ele coloca em condições. Um orgulho muito grande poder ficar com uma marca tão grande em um futebol tão importante como esse brasileiro no mundo. Assim que isso aqui é uma motivação extra para continuar ajudando o time e meus companheiros. Tem companheiro que chegou há pouco e já encantou a torcida. O espanhol Saúl, 3 jogos como titular, 3 vitórias. Em julho, o Flamengo perdeu um dos principais jogadores do meio-campo, Gerson, contratado pelo Zenit. Aí, o Flamengo achou melhor chamar o Saúl. Entre 2015 e 2020, ele foi um dos principais nomes do Atlético de Madrid. Chegou até a seleção espanhola. Em 2021, foi emprestado para o Chelsea, onde jogou com o Jorginho, atual companheiro do meio-campo rubro-negro. Juntos, disputaram 3 partidas pelo clube inglês com 100% de aproveitamento. Se a gente somar as 3 vitórias recentes pelo Flamengo, dá para dizer que a dupla nunca perdeu jogando lado a lado. No meio desse ano, o Saúl chegou a acertar a ida para o Trabzonspor, mas desistiu no último instante. A família do jogador não se mostrou muito entusiasmada com a mudança para a Turquia. Aí, o Flamengo entrou na jogada e ofereceu um contrato. Um movimento raro no mercado. Desde que começou a ser disputado por pontos corridos em 2003, o Brasileirão só teve 10 espanhóis jogando a Série A, incluindo o Diego Costa, que é brasileiro, naturalizado espanhol. Na entrevista, o Saúl disse: Vim para o Rio de Janeiro porque a adaptação seria mais fácil para mim e para minha família. O idioma é mais fácil, a comida é mais familiar, o clima é mais fácil. E todas essas coisas podem parecer pequenas, mas como a minha esposa está grávida, é muito importante que ela se sinta bem e confortável. O Saúl está esperando a chegada do 3º filho. Daqui a pouco a gente vai ter mais um flamenguista na família. E teve o pacote Flamengo também. É um clube gigante, com uma torcida gigante, disputando tudo, líder. Tudo que o Flamengo tinha para oferecer era positivo.
O Saúl estreou pelo clube na Copa do Brasil, oitavas de final contra o Atlético Mineiro. Entrou no segundo tempo, mas não foi muito efetivo para evitar a derrota rubro-negra no Maracanã. Nessa partida, o espanhol jogou mais adiantado, pelo lado direito. Depois, nos jogos em que atuou como titular, foi volante, ao lado do Jorginho. E não saiu mais do time. Nos treinamentos, o Felipe Luiz viu que eu estava disponível e preparado para jogar mais atrás. Ele sabe que estou à disposição para jogar em qualquer posição. Acho que na minha carreira já joguei em todas as posições. Chegada do novo filho, reconhecimento da torcida, time vivendo grande fase. O novo Coringa do Flamengo, por enquanto, não tira o sorriso do rosto. Domingo, 16 horas. Você já imaginou como é que vai estar? Já vai jogar? Não vai não. Só contra o Mirassol. Não. Já imaginou como é que vai estar o Maracanã no domingo, depois de um 8-0? Borbulhando assim. É um tempo bonito no Rio de Janeiro. Nossa, do jeito que a torcida do Flamengo tá empolgada, depois daquele elástico do Pedro, você tá de brincadeira comigo? O Maracanã vai lotar completamente. Se vender mais 10 mil, vende. Se tiver lá mais 10 mil, vai vender. Se tiver mais 30 mil, vai... O que tiver, vende. Se fosse o velho Maracanã com 100 e tralalá mil lugares... Nossa, iriam 160 mil pessoas. Eu joguei no Maracanã, acho que tinha 120 mil. É legal que a gente vai ter um jogo muito especial, né? Um jogo que, aliás, o Jorginho é a grande expectativa, né? Que ele possa jogar ou não. O Jorginho parece que não treinou hoje por conta de algumas dores musculares. Mas o Zé falou aqui essa semana, o Jorginho tá jogando tudo. Joga tudo. E aí acaba tendo reflexo. Eu acho que ele ficou de fora 2 jogos só, desde o Mundial. Ele chega, começa jogando já... Sim. Se eu não me engano, por favor, é que são muitos jogos, me perdoem. Mas ele vem numa batida de qualquer maneira muito intensa. Ele ficou 2 jogos fora. Sensacional, mas é inteligente, né? Ele corre, mas assim, ele faz a bola correr, né? E isso aí facilita demais. 2 toques, pega e passa e não fica você não tem um desgaste, não fica amarrando o jogo, não. Você tem um desgaste controlado. É experiência, né? Até porque do lado dele o Saúl também está jogando uma enormidade, né? Um toque só, eu vi uma entrevista do Saúl hoje. Ele deu a entrevista coletiva. E ele fala da inteligência do Jorginho, que é muito fácil de entender, né? Porque é fácil de entender. O Flamengo precisa de um homem postado na frente da zaga. Eles jogam com 2 volantes. Quando um passa, o outro se posiciona. Se passar o Jorginho, fica o Saúl. Se passar o Saúl, fica o Jorginho. É exatamente isso que eles estão fazendo. E com a qualidade que eles têm na saída de bola, no passe, na profundidade do lance, eles vão botar os caras à frente toda hora. Claro que o Saúl não veio para cá num voo cego, né? Ele conhecia, já tinha jogado com o Felipe, inclusive. Deve ter falado com o Felipe. Claro, né? Conversou com o Jorginho, claro. Ele sabia que estava pisando num clube estruturado, que vivia uma grande fase, que vai brigar em todas as frentes, saiu da Copa do Brasil, mas tem enormes chances de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim, deve ser uma delícia quando você chega e vê a coisa se confirmando, né? Vivencia aquilo. Eu vou falar para você, eu vivi isso daí em alguns times. Você quer jogar sempre. Ele passa, transparece isso. Você quer jogar sempre, porque é leve você jogando. Você sai do jogo, muitas vezes você sai descansado. Porque a bola corre, é tão fácil jogar com os caras do seu lado ali que... Não, põe outro jogo aí que esse aqui já foi. É bom, você fica leve, sabe? Você sai do jogo leve, tranquilo. Ele fez elogios, ele só reclamou nessa entrevista que você viu dos campos sintéticos. Ele acha que com o investimento que se tem hoje no futebol brasileiro, com os jogadores que estão jogando aqui, a gente... E não aí, eu vou até ampliar um pouquinho a discussão. Só podia ter jogo em campo bom, independentemente de sintético ou grama natural. Sim. Os gramados tinham que ser os melhores possíveis. Em Fortaleza tem uma autorização dupla. Eu acho que é muito complicado no campo do Castelão por conta de Ceará e Fortaleza, né? Uhum. Acho que é muito complicado. De repente tinha que usar um pouquinho mais o PV, né? Porque o presidente Vargas... Eles fizeram isso um tempo, né? Pararam de fazer. Mas está lá, o presidente Vargas está lá, pode ser utilizado. E gramado bonito, sim, em boas condições. A seleção brasileira, quando vai jogar lá no Ceará, treina no PV, que é um lugar espetacular, um campo maravilhoso. Eu gosto muito de ir lá no PV. O que me impressiona é que, assim, a coisa está ganhando corpo, ganhando volume a respeito do gramado natural, né? Sim. De termos campos do gramado natural. Hoje, no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, o Atlético Mineiro é grama sintética, o Botafogo é grama sintética e o Palmeiras é grama sintética. São 3 estádios. Na Série B é o Atlético Paranaense. Eu não entendo muito de engenharia, né, essas coisas assim, mas
Quem fez o estádio do Atlético, acho que não fez... Faltou ali alguns estudos, faltaram, né? Desculpa, alguns estudos, né? Primeiro do sol, posicionamento, da sombra, 35%, ponto cego. 35% aí tem que você não... a acústica parece que não tem torcida, aí tem que... Não sei como é que foi feito isso daí, como é que foram feitos os estudos para... Muito buraco. Entendeu? Muitas falhas. Agora, onde não pode ter buraco amanhã, Pascoal, é na defesa do Grêmio. Aí já amanhã vai ser Mano Menezes, mas pode me chamar de Mano Buzeto? Milton Buzeto, para quem não sabe, foi o maior retranqueiro que eu conheci no futebol. O seu Milton eu gosto de uma retranquinha. Seu Milton não era brincadeira. Que eu gosto de uma retranca. Especialmente contra o Corinthians, ele botava 10 atrás e 1 na frente. Ou era o Ivan, o ponta. Lembra o Ivan, o terrível? Não, chutou a bandeira do... Isso, a bandeira de escanteio. Mas não foi só ele, não. Você tem mais uma série de outros. Ele o Ivan... Você sabia que eu quase parei de jogar por conta dele, né? Não sei. Quando eu estava no Júnior, ele me levava para tudo quanto é lugar, me cortava, não me colocava, olhava para mim assim, tá? Aí eu só joguei no profissional quando ele foi mandado embora. Ele tinha os amigos dele lá, né, que colocava para jogar. Aí quando o Márcio Araújo vem, chega no Corinthians... Que mal queria fazer pro futebol. Não tem amigo, não tem nada. Não fui só eu, não. Outros caras que ele também tentou boicotar e chegaram no profissional. E tinha um atacante que chamava Silva. Silva que meteu uma bicicleta no Pacaembu. Lembra aquele jogo do Pacaembu contra o Corinthians, que ele faz um gol de bicicleta? Que é isso? Dia das Mães, Juventus 1, Corinthians 0. A mãe do Silva estava vendo o jogo. O Silva estava lá. Ele dá uma... E o Fabrício da Fiel também. O Silva era um atacante pequenininho, mas... Foi pra mesa redonda do Avalone à noite. Foi, mas era uma velocidade impressionante. Então, era 10 atrás, o goleiro... Fez o gol, 9... Não, bicicleta, aquela clássica. Fez o gol e foi no Alambrado. Pra comemorar com a mãe. Acho que deve ter essa imagem aí no... Era muito legal o cara comemorando o gol do Alambrado. Né? E agora, o Mano Menezes também é um especialista em defesas, mas ele não tem conseguido com o time do Fluminense. O Carille também era na segunda-feira, né? Mas não tem conseguido passar em branco nesse a gente tá vendo o Como é que vai ser o jogo? Não, o Carille é especialista em armar defesa. Quebrou minhas pernas. O jogo vai ser um jogo difícil. Viu, Carille? Obrigado. Vou ter que aguentar o Zé Elias mexendo a paciência até dezembro. Quanto foi? 8-0. Mas eu falei que ia ser 3-0. Foi igual pra cá. Conta a verdade inteira. Pô, uma goleada na história do brasileiro. Como é que você vai prever um troço desse? Ô, Plihal, eu não acredito que o Flamengo repita o 8-0. Não, 8-0 não dá. Não para o campeonato, né? Já dá a taça. Eu acho que o Flamengo será campeão brasileiro até com uma certa antecedência. Na minha contabilidade. Palmeiras está um pontinho atrás. Jogando as partidas atrasadas. O jogo de Palmeiras e Flamengo é no Maracanã. Já teve jogo Palmeiras e Flamengo e foi no Allianz. Você já falou qual vai ser o fiel da balança? Hein? Quem? Você falou do campeonato. Pode ser o São Paulo, o fiel da balança. Que enfrenta o Palmeiras e enfrenta o Flamengo. Pode ser o São Paulo. E o Flamengo... Os dois aonde? Os dois no Morumbi. Só que tem uma coisa. O São Paulo, quando joga contra o Palmeiras e contra o Flamengo no Morumbi, sempre joga bem e leva problema. Quase sempre ganha, jogando em casa. Então, esses times tem que ser o que... Quer ver outro fiel da balança? Sim. O Corinthians. Não, o Corinthians Porque recebe o Palmeiras esse final de semana e depois, mais pra frente no campeonato, também recebe o Flamengo. Só que o Corinthians... Se Corinthians e Palmeiras... Você acha que se o Palmeiras precisar do Corinthians ganhar do Flamengo? O Corinthians vai ganhar do Flamengo pro Palmeiras ser campeão? Obrigado, não me faz rir. Se é sexta-feira, obrigado. Você acha que o Corinthians vai ganhar do Flamengo? Mas e se tiver perigo? E se tiver perigo? Deve ter alguma coisinha na água ali. E se tiver perigo? Perigo do quê? E se o Corinthians tiver perigo e precisar dos pontos? Não vai estar, né, Zé? Acho que não. Eu tenho que rir, eu não aguento. Mas é impossível. Isso aí é impossível, Plihal. Por quê? O Corinthians ganhar do Flamengo para não entregar pro Palmeiras, não. Ganhar pro Palmeiras ser campeão? Não se empenhar contra o Flamengo.
Não, também não acredito. Eu acho que eu não acredito nisso, né? Mas e outra, vai ter muito campeonato pela frente ainda. Mas não, vamos ver, né? Não. Ainda tem um jogo no futebol americano na Neoquímica, né? Sexta na semana que vem. Então. Vamos com as informações do Flamengo agora. O Flamengo enfrenta o Grêmio no Maracanã nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos conversar com o Pedro Henrique Torre. Ele vai atualizar então as últimas informações do rubro-negro carioca. Fala, Pedro, tudo bem? Boa tarde para você, bem-vindo. Tudo bem, Marcela? Beijo grande para você, abraço para todo mundo que está aí no estúdio, quem está acompanhando a gente de casa, enfim, todo mundo bem ligado nesse dia agitadíssimo aqui no Ninho do Urubu. Muitas questões aqui aconteceram, muitas atividades, podemos chamar assim, então eu vou contando aos pouquinhos. O Flamengo treinou pela manhã, não vai ter o Alexandre com a panturrilha lesionada, a panturrilha esquerda foi até cortada da seleção, tampouco o Pulga, então tem essa questão também do Flamengo, né? Então o jogo contra o Grêmio, 16 horas Maracanã no domingo, Flamengo 46 pontos, então tá na frente, 4 pontos à frente, e também tem um jogo a mais do que o vice-líder no momento, o Palmeiras. Mas, como eu disse, foi um dia agitado aqui no Ninho do Urubu, Marcela. O Saúl, camisa 8, o Espanhol, enfim, encaixou bem no meio de campo, já teve o nome gritado pela torcida nos 8-0 contra o Vitória. Está em alta e aí veio aqui conversar com a gente, conceder uma entrevista coletiva. Falou bastante coisa interessante, a adaptação que ele está tendo ao Rio de Janeiro, ao Brasil, ao futebol brasileiro, ao Flamengo, como encaixou rápido a dupla com o Jorginho. Elogiou bastante o técnico do Mirassol, o Rafael Guanais, ficou até impressionado com o desempenho do Mirassol. E também falou questão de gramado, enfim, tudo que o Saúl falou aqui, a gente chama agora para que vocês possam ouvir e também, por que não, ler com legendas Saúl, o espanhol, camisa 8 do Flamengo. La primera sería la afición, la torcida, y personalmente tengo que estar muy agradecido con ellos. Desde la presentación en Maracaná recibí un cariño que, como digo siempre, aún no he sido capaz de devolverlo con el terreno de juego. Y lo segundo será el nivel del club, tanto de los jugadores como la infraestructura del club. Se nota que es un club gigantesco, un club grande y, como te digo, pues agradecido y muy contento de poder estar aquí. La convivencia con los compañeros es muy buena. Me he encontrado un grupo súper unido, un grupo que, a pesar de las dificultades de lo que es representar a Flamengo y jugar cada 3 días y la exigencia que eso tiene, es un equipo muy sano, hay una competencia muy alta porque en los clubes tan grandes como Flamengo pues hay competencia, pero es todo muy sano y es muy bueno, muy positivo para el grupo y para conseguir los objetivos del club. Es muy bueno y necesario tener esa competencia. Então é isso, Marcela, o Saúl falando aí, enfim, né, deu para ter uma ideia do que falou. Ele estava até meio que na correria, porque nessa questão de adaptação tinha que ver a situação dos filhos no colégio, tudo muito agitado, o camisa 8 do Flamengo. Além disso, por que eu falei que o dia foi tão atribulado no Ninho do Urubu? Algumas outras atividades por aqui. O Arrascaeta foi homenageado pelo Flamengo, ganhou até uma batuta de maestro pelas 100 assistências com a camisa rubro-negra, contando no geral. Além disso, ganhou uma placa pelas 78 assistências no Campeonato Brasileiro, recordista. Então, é isso, contando também a passagem dele pelo Cruzeiro. Então, foi homenageado a Arrascaeta e também houve homenagem para os garotos do Ninho, equipe sub-20, que foi bicampeão mundial no último fim de semana nos pênaltis contra o Barcelona no Maracanã. O Felipe Luiz falou, o Bruno Henrique falou, enfim, foram homenageados os garotos aqui. Então, foi um dia bastante emocionante, digamos assim, no CT rubro-negro. Marcela. Certo, Pedro, muito obrigada. Tá aí as homenagens, então, também ao Arrascaeta. Maestro? Ali, bom, é um Flamengo que tá sorrindo à toa, mas tem que seguir treinando, e se reclama de muitos dias de apenas jogos, não consegue treinar, teve essa semana livre, pior pro Grêmio, né?
Exatamente, Marcelo, até pela recuperação dos atletas, né? O Saul falou sobre a adaptação dos filhos, etc. Parece que ele e Jorginho jogam juntos há muito mais tempo do que de fato jogaram, né? Já haviam jogado juntos os dois na época de Chelsea, se eu não me engano, um como primeiro, outro segundo volante, mas a adaptação, ela é incrível, né? Acho que no primeiro lance do jogo, da saída de bola até o gol, o que Jorginho e Saul fazem é espetacular, né? São jogadores que mantêm não só qualidade na posse de bola, mas também são sempre os jogadores que os outros procuram para que eles possam manter essa qualidade, recuperar as segundas bolas e manter o Flamengo no campo de ataque. A adaptação só dos filhos dele parece plenamente adaptado e é um jogador que muda patamar de fato. Ele ao lado do Jorginho mudaram o patamar desse Flamengo. Era um time que tinha muita posse, não criava. Quem diria, coloca os dois, agora o Flamengo tá voando. Pois é claro que existia essa expectativa, mas não tão rapidamente para o Saul responder ao lado do Jorginho, né, Marra? Não tão rapidamente. Porque é diferente, tem toda uma questão de ambientação dele, de família, de cabeça, né, de questão de entender onde está, cultural, tudo, mas já tem um encaixe. Eu acho que é muito legal o que a gente está vivendo, tendo a oportunidade de viver, porque há algum tempo, Marcelo, há uns 10 anos, a gente falasse de um jogador importante europeu vindo para o Brasil, normalmente esse jogador estava afastado e teria uma oportunidade de brilhar no futebol brasileiro, mas normalmente esse jogador viria para cá para passar férias. Para curtir os últimos suspiros da vida, como atleta, pegar o sol no Rio e tal. Olha como mudou o perfil. É o perfil da contratação. Flamengo confirma permanência no gasômetro e pode contratar mais até fechamento da janela. Flamengo anunciou, em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, a confirmação de que permanecerá com o terreno do gasômetro. O presidente Luiz Eduardo Baptista, conhecido como BAP, expressou sua empolgação durante um vídeo divulgado pelo prefeito Eduardo Paes, e suas palavras rapidamente ganharam destaque nas redes sociais. Nação, vamos por mais, já que a janela não acabou ainda, afirmou o mandatário, acendendo a chama da esperança entre os torcedores rubro-negros. A declaração de BAP não apenas celebrou a permanência no gasômetro, mas também deixou em aberto a possibilidade de novas contratações nesta janela de transferências. Embora o prazo esteja se esgotando, com o fechamento previsto para a próxima terça-feira, dia 2, a expectativa é que o Flamengo busque reforços adicionais para fortalecer ainda mais o elenco. Até o momento, o Flamengo já realizou investimentos significativos contratando 5 jogadores de peso: Jorginho, Saul, Emerson Royal, Samuel Lino e Carrascal. O total gasto nas contratações gira em torno de 43 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente 272 milhões. Dentre esses reforços, Samuel Lino, ex-Atlético de Madrid, foi o mais caro, custando 22 milhões de euros. Com a janela de transferência se aproximando do fim, a urgência nas negociações se torna evidente. O Flamengo, que já fez um investimento robusto, agora precisa agir rapidamente se desejar adicionar mais talentos ao seu elenco. A torcida aguarda ansiosamente por novidades, enquanto o clube busca consolidar sua força no cenário do futebol brasileiro. Flamengo presta homenagem a Arrascaeta após recorde histórico no Brasileirão camisa 10 do Mengão. Arrascaeta é um dos principais ídolos da geração recente do Flamengo. Na última segunda-feira, 25, inclusive, o uruguaio alcançou um feito histórico no Brasileirão ao se tornar o jogador com mais assistências na história do campeonato, com 79. Desse modo, o mais querido homenageou o meio-campista nesta sexta, 29. No CT Ninho do Urubu, o Flamengo apresentou Arrascaeta com 2 prêmios. Primeiro, o mais querido deu uma varinha de bruxo ao uruguaio, visto que o camisa 10 alcançou 100 assistências com o manto sagrado. Além disso, o Mengão preparou um troféu para o jogador em comemoração à marca histórica de maior garçom do Brasileirão. Em meio à homenagem, Arrascaeta aproveitou e voltou a se declarar ao Flamengo. Vestindo o manto sagrado há 7 anos, o camisa 10 segue como um dos principais nomes do mais querido dentro de campo, além de vestir a braçadeira de capitão do time de Felipe Luiz. Estou muito feliz de estar aqui. Como sempre digo, é um privilégio e uma honra para mim poder representar dentro de campo uma torcida tão grande como a do Flamengo.
Não é só um orgulho para mim essas conquistas aqui, mas também para toda a minha família, para todos os meus amigos e para a minha cidade. Desde criança eu corria atrás das coisas. Simplesmente não tinha nada. Cheguei ao Brasil, fiz a minha história, conquistei tudo o que conquistei. Mas como sempre digo, até que eu termine a minha carreira aqui no Brasil, não vou me acomodar. Vou continuar em busca de novas conquistas. Como disse, para mim é um orgulho muito grande poder estar vinculado a uma marca tão grande em um futebol tão importante como é o brasileiro no mundo. Isso aqui é uma motivação extra para continuar ajudando o time e os meus companheiros, disse Arrascaeta. Arrascaeta é um dos destaques do Flamengo na temporada 2025. Neste momento, o camisa 10 é o artilheiro do Mengão, com 16 bolas na rede, e líder em assistências do time, com 13 passes para gol. Além disso, sob comando de Filipe Luís, o uruguaio tem ficado mais próximo da área dos adversários, levando mais perigo dentro de campo. Saúl destaca 2 pontos que mais o surpreenderam no Flamengo. Dá para perceber que, encaixado como uma luva no meio-campo rubro-negro, Saúl se aproxima do 7º jogo pelo Flamengo. Vivendo um bom momento no clube, o volante espanhol destacou o que mais o impressionou desde que chegou ao Rio de Janeiro. Diria 2 coisas. A primeira seria a torcida, e pessoalmente tenho que estar muito agradecido a eles. Desde a apresentação no Maracanã, recebi um carinho que, como sempre digo, ainda não consegui retribuir dentro de campo. E a segunda seria o nível do clube, tanto dos jogadores quanto da infraestrutura. Dá para perceber que é um clube gigantesco, um clube grande, e estou agradecido e muito feliz por poder estar aqui, afirmou. O Flamengo apresentou oficialmente Saúl Ñíguez no dia 25 de julho de 2025. Desde então, o volante espanhol participou de 6 jogos e ficou à disposição de Filipe Luís em 8 ocasiões. Nas últimas partidas, o camisa 8 conquistou a titularidade ao lado de Jorginho no meio-campo e, com atuações seguras, rapidamente, caiu nas graças da torcida pela forma como se adaptou ao estilo da equipe. Além de mostrar qualidade técnica e experiência em campo, Saúl também vem fortalecendo a relação com a torcida fora das 4 linhas. Após passagens por Atlético de Madrid, ESP, Sevilha, ESP e Chelsea, ING, o volante chegou ao clube sem custos. Desde então, tem interagido com os torcedores nas redes sociais, respondendo recados, participando de brincadeiras e demonstrando bom humor. Assim, o espanhol vai se consolidando como uma das gratas surpresas do elenco rubro-negro Cruzeiro e Palmeiras tem jogos difíceis neste fim de semana. Pelo Brasileirão não é só o líder Flamengo que entra em campo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro neste fim de semana. Isso porque os adversários direto do mais querido Cruzeiro e Palmeiras têm duelos difíceis pela frente no Brasileirão. Em resumo, o Cruzeiro é o primeiro dos times a entrar em campo. Neste sábado, 30, a equipe de Belo Horizonte recebe o São Paulo no Mineirão. Contudo, é importante ressaltar que o time paulista está invicto no Brasileirão há 8 jogos. Inclusive, a última derrota do clube comandado por Hernan Crespo foi para o Flamengo, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, por 2-0. Por outro lado, o Palmeiras, assim como o Flamengo, entra em campo apenas no domingo, 31. Com isso, na 22ª rodada do Brasileirão, a equipe de Abel Ferreira tem um clássico contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. Lembrando que o alvinegro paulista eliminou o alviverde recentemente da Copa do Brasil, ainda nas 8ª de final. Sábado, 30, 21h, Cruzeiro x São Paulo. Mineirão domingo, 31, 18h30, Corinthians x Palmeiras, Neoquímica Arena. Por fim, o Flamengo recebe o Grêmio, no Maracanã, para disputar a 22ª rodada do Brasileirão. O confronto acontece no próximo domingo, 31. Por fim, as equipes medem forças a partir das 16h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo da Rede Globo na TV aberta e do Premiere, no pay-per-view. Atualmente, o Flamengo de Filipe Luís está super embalado no Brasileirão. Não à toa, o rubro-negro é o líder isolado do torneio, com 46 pontos conquistados. Por outro lado, o Palmeiras está em segundo lugar com 42, enquanto o Cruzeiro, com 41, está na 3ª posição.
Dessa forma, as equipes não têm como ultrapassar o Fla na tabela nesta rodada, mesmo que o mais querido não conquiste os 3 pontos.